Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Tela, ó, Grêmio diz que não entrará em campo se tiver público, ou seja, o departamento jurídico do Grêmio se manifestou em entrevista à Rádio Guaíba, a informação está chegando agora, dizendo que o time não vai entrar em campo no jogo de volta da Copa do Brasil, caso haja público no Maracanã. E aí, Facincani, começa a manchar campeonato, começa a diminuir o peso das competições, no meu entendimento, porque um entende que está respaldado pela lei, o outro se acha no direito, né, de partir ali do princípio da igualdade, o que vale para um vale para todos e não entrar em campo. Tem certo e errado aí nessa história? O errado é quem quer forçar a barra, só isso. Simples assim. Se tem um regulamento, se não existe uma uniformidade de regras. Facinca. Eu também não. Mutou só o Discord e ele tá no ar? Só o Discord. Tá no ar, então pode seguir. Paga a caixinha! Vai pagar. Pagou. A casa tava ouvindo. Não. Pagou. Sem querer. Então vamos lá, voltemos. Se há um culpado, é aquele que força a barra. Se não há uma uniformidade de regras, de ideias, de liberações de legislação, se eu tento me beneficiar em relação ao que os outros não podem ter de acesso a algo que ele é e tem de ser democrático, estou errado. Então, no caso errado, é o Flamengo, simples assim. Ele tem que entender, ele tem que ter a devida paciência de que o momento não é permitido para esse tipo de teste. A partir do momento que tiver uma ordem generalizada dos envolvidos nas competições e principalmente da organização do Campeonato Brasileiro, das autoridades sanitárias, de que existe já uma mínima segurança para um teste de público, ou então para a presença de público no estádio, o Flamengo tem todo o direito de ser o primeiro a pleitear. E eu serei o primeiro aqui a dizer que está na hora de voltar o público. Enquanto não tiver nenhum tipo de segurança, de garantia, na minha modesta e humilde opinião, de que se tem hoje a total segurança para a entrada do público no estádio, eu sou completamente contrário, assim como outros também. Ou é para todo mundo ou não é. Eu entendo toda a questão financeira, né, que isso permeia, a necessidade de público. Eu acho que a torcida faz uma diferença absurda, Zé, no estádio. Você que esteve ali dentro sabe melhor que ninguém o quanto isso influencia no jogador. Claro que diferentemente em cada um, mas influencia. Mas eu fico pensando uma questão aqui. O Brasil e a Argentina, né? Só para pegar de exemplo, porque tem um protocolo que precisa ser seguido. Então precisa estar testado, vacinado, tem uma distância ali entre um e outro, por isso que tem no máximo 50%, Zé. Mas se demoraram para achar, dentro do vestiário, os jogadores da Argentina, que eram 4. Vão controlar agora 30 mil pessoas no Maracanã? Ô Dani, não sei se minha memória aqui é ruim ou não, mas pelo menos eu li isso daí. Na final da Copa América tinha exames falsos, não tinham? Sim, muito bem lembrado também, tinha sim. Exames falsos, então assim... Em Minas Gerais teve aglomeração no jogo da Libertadores. Eu acho assim, Dani... Cadê a dona Anvisa? O que vale para um, vale para todos. Né? Eu acho que o Flamengo poderia muito bem ter participado dessa reunião, simbolicamente, porque ele já tem uma posição, a CBF já sabe exatamente o que pensa o Flamengo. Não vejo nenhum problema. A questão jurídica, acho que não ia mudar, até porque o Flamengo já está se respaldando numa decisão do STJD, né? Então, assim, isso mostra, Dani, claramente. Só lembrar, como diz um amigo meu, né, um amigo meu chamado Pascoal, vocês estão acreditando na Primeira Liga, na Liga de Futebol do Brasil, isso aí é o ponto mais importante, organizada né, pelos clubes? Isso aí nunca vai sair do papel, nunca, porque hoje é o Flamengo, amanhã é o Palmeiras, amanhã é o Atlético, amanhã é o Corinthians. Infelizmente, cada um vai pensar no seu umbigo, dependendo do momento em que o que estiver acontecendo na vida dele. Infelizmente é assim. Então é lamentável, né? É triste e assim, a prefeitura poderia, já que está abrindo, eu também não entendi por que a prefeitura está abrindo para o Flamengo, que os outros clubes façam os pedidos, já que é assim, e ela libere também para todos os outros clubes.
Né, que seja não, mas é testes, é evento testes. Então, evento Pascoal, evento teste pode ser para todo mundo, Pascoal. O Fluminense por que precisa ser? E aí, assim, testa. Não, eu tô falando assim, Pedro, em termos de igualdade, entendeu? Porque já que você vai proporcionar isso, então faz o seguinte: o Flamengo tem 3 jogos testes. Faz o Flamengo um, faz o Fluminense o outro, e aí testa Botafogo, testa outro para ver, testa outros times. O Vasco lá em São Januário? Vasco, você dá possibilidade para assim, todos. Se é teste... Isso aí seria legal, eu tô falando em termos de teste no amistoso, né? Isso aí seria legal no amistoso. A gente está falando... Não, eu sei, Pedro. Tem outros clubes. Não, eu tô só falando em questão de igualdade, Pedro. Eu tô só falando em questão de igualdade. Se é o teste amistoso, sabe? Porque... Infelizmente, todas essas ações, né, essas ações e reações dos nossos dirigentes e, de uma certa forma, do nosso público em geral ou das pessoas que trabalham no futebol, demonstram que nunca iremos ter um consenso para ter uma liga, nunca iremos ter uma liga organizada em que todos os clubes tenham o mesmo direito, e que tenham, dependendo daquilo que for organizado. Não vai ter nada, não vai ter nada. É triste. É lamentável. Nessa época de pandemia, normalmente nos momentos difíceis, né, você conhece o lado bom e o lado ruim do ser humano. O lado bom você fica, nossa, mas o lado ruim te espanta ainda mais, né? Porque você fica pensando assim, como é que o ser humano, num momento como esse, tem a capacidade de pensar assim? Não estou dizendo do Flamengo, eu estou falando da pandemia de uma forma geral, se a gente analisar desde o começo, desde tudo aquilo que aconteceu, quando realmente, de fato, a pandemia tomou conta do nosso futebol. E aí não envolve não só os clubes, CBF, tudo, de uma forma geral. Salve nação! Não esqueça de se inscrever e ativar a notificação e deixar o seu like. Até o próximo